Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos trazer novidades aqui sobre o Flamengo, porque o Flamengo perde também agora Jordi Guerreiro, né? Que está infectado, testou positivo, e que a tendência é que Jordi Gris o substitua, né? Na beira do campo, né? Já que o Domi não tem condição também, vai ser o Jordi Gris, né? O Jordi Gris, que é o analista de desempenho do Flamengo, né? Quem também é o mago dos vídeos. É quem separa, estuda os adversários, separa os vídeos para mostrar para o Jordi Guerreiro e, claro, em última instância, para o Domi. Então é ele quem vai dirigir o Flamengo na beira do campo. Ele fez parte também da equipe do Guardiola no Barcelona, no Manchester City. Trabalhou com o Carles Planchar, né, que é homem de confiança do Guardiola, assistente, analista de desempenho do Guardiola, inclusive, né, é a quem o Guardiola se refere, né? Como os dois homens que o seguiram desde o início em todos os vestiários, Domi e Carles Planchar, né? O Domi saiu no final de 2018 do Manchester City para ir seguir a carreira solo como técnico, tá? Então é este homem, Jordi Gris, que deve ser o técnico de campo do Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A gente já falou como o Atlético Paranaense vai jogar, poupando uma série de jogadores, né? Dentre os mais importantes, aí se a gente pegar a espinha dorsal do Atlético Paranaense, não vai ter o Thiago Heleno suspenso, o Wellington deve ser poupado, o Wellington que foi volante do São Paulo, do Vasco, e o Nicão que está machucado, tá? Então um time bastante diferente daquele que jogou, por exemplo, contra o Jorge Wilstermann, empate por 0-0 no meio de semana, na terça-feira, pela Libertadores da América, time que está classificado já para as oitavas de final da Libertadores, tá? O Jordi Guerreiro tinha deixado uma porta aberta para a garotada, antes até, né, de evidentemente surgir essa notícia, né, na entrevista coletiva após a goleada do Flamengo sobre o Independiente Del Valle, perguntado pelo Renan Moura se esse desempenho da molecada faria, né, com que os jogadores do time principal não, porque estão todos lá, né, mas jogadores mais experimentados do Flamengo, né, que o sarrafo subisse de exigência a eles. Ele falou que sim, né? E uma das amostras talvez mais claras disso aí seja o desempenho do Hugo na partida contra o Independiente Del Valle e do Hugo na partida contra o Palmeiras também. Ao todo ele fez 13 defesas nos dois jogos. No jogo contra o Palmeiras ele igualou a marca, o recorde de defesas do Diego Alves nesse Campeonato Brasileiro, foram 6. Naquela partida contra o Santos, em que o Diego foi o melhor jogador do Flamengo. E o Hugo repetiu esse desempenho no jogo contra o Palmeiras, e contra o Independiente ele melhorou o desempenho com 7 defesas. Foi impressionante o Hugo nessa partida. Outro jogador que claramente mostrou um rendimento superior foi o Lincoln, né? Marcando o primeiro gol e atuando em boa parte do primeiro tempo. E isso tem o dedo do técnico, a gente gravou um vídeo falando sobre isso, né? Ajudando na marcação do lado esquerdo da defesa do Flamengo, ajudando o Ramon, que estava sendo não envolvido, mas muito incomodado pelo Guerreiro, ponta direita da equipe do Independiente Del Valle. A partir do momento em que o Lincoln ajuda a marcação ali no lado esquerdo da defesa do Flamengo, o Flamengo melhora na partida. Inclusive o Lincoln é que rouba a bola, que resulta no segundo gol do Flamengo na partida, que foi o gol justamente do Pedro, tá? Então é óbvio que a régua sobe de exigência. E aí os titulares vão ter que ficar de olho. Inclusive, acho que os zagueiros ali, né? Porque Natan, Otávio e Noga, os 3 que jogaram nesses 2 jogos, foram muito bem, né? E aí você tem desempenhos irregulares, principalmente dos 2 que jogam pela esquerda, né? O Gustavo Henrique e o Léo Pereira, tá bom, pessoal? Bom, nesse vídeo também a gente fala sobre Gabigol, como é que o Flamengo vai jogar sem Gabigol, se existe vida sem o Gabigol. Gabigol é o jogador que mais finaliza em todo o Campeonato Brasileiro, tá? Mas em contrapartida é aquele que mais perde chances claras de gol, disparado, aliás, dados do SofaScore. Ele tem 11 grandes chances perdidas no Campeonato Brasileiro. O segundo colocado, para você ter uma ideia, também é do Flamengo, é o Arrascaeta com 5 gols. Isso mostra como o Flamengo perde gols, né? Então, não vencer um jogador, por incrível que possa parecer, embora tenha feito um gol decisivo contra o Fortaleza, dos mais decisivos, porque ele perde muitos gols, né? Então me parece claro que o Jordi Gris pode armar o time com o Pedro jogando aqui, né, como centroavante, claro, um jeito de repente mais parecido com o do jogo do Palmeiras, ou como o Flamengo jogou durante grande parte da partida contra o Independiente Del Valle. Sempre o Pedro e mais um do lado dele. Ora o Gabigol, ora o Arrascaeta, e durante todo o segundo tempo o Arrascaeta, né, por mais tempo, né? O Bruno Henrique jogava pelo lado esquerdo, mas ele pode fazer essa função também.
tá? O Bruno Henrique no 4-4-2 do Flamengo, o Lincoln estava pelo lado direito no segundo tempo, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, a Arrascaeta enfiado lá na frente com o Lincoln, tá? E depois o Jorge Guerreiro muda. O Gabigol começou do lado direito na marcação com a Arrascaeta e Pedro, depois ele troca, ele coloca o Gabigol com o Pedro e bota o Arrascaeta pelo lado direito, então teve muita movimentação. A melhor formação para mim foi com o Lincoln no lado esquerdo, Arrascaeta no lado direito, Gabigol e Pedro. Acho que no jogo contra o Atlético Paranaense ele pode colocar Lincoln pelo lado direito, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Arrascaeta e Pedro centralizados. Pode ter a volta do Everton Ribeiro, pode jogar pelo lado direito também, a ver o que ele vai montar, tá? Mas vai ser um desafio aí para o Jorge Gris, que não tem tanta experiência assim no campo, o negócio dele é mais dos bastidores, tá bom? Para finalizar, para fechar a conta, eu queria falar sobre Benfica, que tem o dinheiro aí da venda do Rubem Dias, um bom zagueiro de 23 anos, titular da seleção portuguesa, formado na canteira do Benfica, inclusive, que foi para o Manchester City, e aí o Benfica trouxe o Otamendi, né? E ali 60 milhões de euros, então esse dinheiro será investido inteiramente nas contratações de Bruno Henrique e Gerson. Com 60 milhões de euros você não leva os dois, a multa do Bruno Henrique é mais ou menos na casa de 35 milhões de euros e a do Gerson na casa de 75 milhões de euros. Precisa de mais de 100 milhões de euros para levar os dois, ou seja, é mais do que o Flamengo vendeu, putz, é muito dinheiro. É muito dinheiro, nenhum jogador do Flamengo vendeu por 100 milhões de euros. É muita grana, é mais do que o Cristiano Ronaldo custou para a Juventus. Tá? Então, evidentemente que o Benfica não tem esse dinheiro para levar os dois. O Jorge Jesus até reclamou numa entrevista, depois da venda do Rubem Dias, que ele precisava de 2 zagueiros e de 2 pontas de lança. Pontas de lança são bem atacantes, tá? Se quiser levar o Léo Pereira, pagar 9 milhões de euros, eu, diante até das atuações do Otávio, do Noga e do Natan, eu acho que é negócio vender por 9 milhões de euros, que é o que o Flamengo, em tese, é o valor com o qual o Flamengo concordaria para vender o Léo Pereira. Eu acho que pode ser um bom negócio aí, caso ele queira levar, porque ele gosta muito do Léo Pereira, né? O Léo Pereira, na passagem do Jorge Jesus aí, em 2020 pelo Flamengo, jogou como titular, foi titular, inclusive, na Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Olha, mais um jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, hein? Serão 2 na Copa do Brasil e 1 neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Aí você fala assim, nossa, mas de novo o Atlético Paranaense. Aquele time do Atlético Paranaense de 2019, que eliminou o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil e foi osso duro de roer, embora o Flamengo tenha vencido na Arena da Baixada, foi um osso duro de roer. Aquele time não existe mais. Esse time aqui do Eduardo Barros é pior do que aquele time, embora tenha melhorado em relação ao Dorival, que foi demitido depois da derrota para o São Paulo. Mas esse time é melhor. É pior do que o de 2019, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.